Hello, students! Olá, estudantes! Olá, galera! Vamos para mais uma aula de inglês. Aqui, EducaPE prepara o seu intensivo para o Enem. Falta pouco para você que se preparou ao longo desses quase 3 anos, né? Desde o primeiro ano de ensino médio, se preparando ali para o Enem, aquela expectativa, aquele friozinho na barriga, mas don't worry, não se preocupe, vai dar tudo certo. E vem aqui revisar os conteúdos, os principais temas do Enem aqui com a gente, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Na aula de hoje, a gente vai saber um pouco mais sobre como a gente vai reconhecer alguns gêneros textuais. É uma estratégia de leitura bem interessante, tá, gente? Porque quando você reconhece o gênero, você provavelmente já faz algumas previsões do que esperar daquele gênero textual, que informações ele vai te trazer. E muitas vezes você pode ali, ó, já ir direto no objetivo, né, da pergunta, da questão. E acertar, lógico, e gabaritar a prova, porque são 5 questõezinhas que pode dar aquele up na sua nota do bloco de linguagens. Então, ó, textual genres, gêneros textuais. Nós temos aí, tá? Existem vários gêneros textuais, mas na aula de hoje a gente vai trabalhar em específico a tirinha, né? News, né, são notícias, o cartoon, a charge e o anúncio publicitário. Mas, teacher, será que só basicamente tentando, reconhecendo o gênero textual, a gente vai poder matar a questão? Muitas vezes vai te ajudar a marcar a alternativa correta, a não ter dúvidas quanto à resposta. Então, ó, o que são os gêneros textuais? Os text genres. Então, os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ocorrem em situações do cotidiano da comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida, porque, voltando um pouco, existem os elementos de comunicação, correto? Emissor, mensagem e o interlocutor ali, aquele que está recebendo a mensagem. Então, quem está se propondo a escrever essa mensagem, ela tem uma intencionalidade comunicativa. Qual é a minha intenção com esse interlocutor? Eu quero convencê-lo de algo? Eu quero informá-lo a respeito de algo? Eu quero contar uma história? O que eu quero com esse interlocutor, entendeu? Então, esses gêneros, cada gênero tem sua intencionalidade comunicativa. Adequa-se ao uso que se faz dele, principalmente ao objetivo do texto, à intencionalidade do texto, ao emissor e ao receptor da mensagem, e ao contexto em que se realiza. Então, qual o contexto que essa mensagem foi colocada ali para atingir a sua intencionalidade? É identificado pelo seu formato, estilo e linguagem. Cada gênero tem um formato, tem um estilo e tem uma linguagem, certo? Identificando-os, reconhecendo esse gênero, você provavelmente já mata qual a intencionalidade comunicativa desse gênero. Esse texto que está aqui nessa questão, qual a intenção dele, né? É uma das estratégias para extrair informações a respeito do texto, da questão, tá? Toda questão na prova do Enem, ela vem ali com tem um texto de diferentes gêneros, tá? Então, você descobrindo ali, você conseguindo já de cara reconhecer a intencionalidade desse gênero, já está ali bem encaminhado para marcar a resposta correta. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre o cartoon, o gênero cartoon, comic strips, que é as famosas tirinhas, advertisement, que são os anúncios, e as news, que são as notícias. Veja aí o solzinho, the sun.
usando o seu sunglasses, eu sou de óculos de sol, vê que redundância, bem tranquilo, de boa, porque vai ser você indo fazer a prova do Enem, bem tranquilo, de boa, porque já sabe as estratégias para gabaritar a sua prova de linguagem. Primeiro nós vamos ver um pouco sobre o que é o cartoon. Qual a intencionalidade comunicativa do cartoon? Tá? O cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, porque ele faz uma crítica, ou ele satiriza, ou ele expõe situações por meio de grafismos e humor, né? Abrange grande parte dos veículos de comunicação, difusão gráfica, jornais, revistas e internet. Então o cartoon está ali sempre presente. Quem nunca viu um cartoon de Mafalda? So pretty, né? Quem nunca viu um cartoon de Mafalda? Quem nunca viu, né, em algumas campanhas, né? Sempre ali as pessoas usam o cartoon porque ele também vai ali, às vezes, tecer uma crítica, questões sociais, ambientais, tá? No cartoon em questão aí nós temos, ó, Warren, Irresponsible People Working. Né? Atenção, pessoas irresponsáveis trabalhando. E o globo terrestre. Vê o mundo, né? Por quê? Uma crítica aos desmandos e irresponsabilidades das pessoas com relação ao meio ambiente, com relação ao planeta Terra, né? O cartoon ele tem também essa função social de conscientização. Então, quando eu vejo um cartoon, ele quer criticar, satirizar ou me conscientizar a respeito de algo. Já ali, definir a intencionalidade desse gênero. Temos aí, ó, Enem 2018, prova amarela. When everyone told me to be a big boy, né? Quando eu tinha 5 anos, eu era um grande garoto. When I was 10, they told me should be more mature. Quando eu tinha 10 anos, as pessoas diziam que eu tinha que ser mais madura. Now, agora, they say it's time to start acting like an adult. E agora as pessoas dizem que eu tenho que agir como um adulto. As pessoas estão, at this rate, I'll be able for Social Security before I graduate from high school. Basicamente, essa charge fala sobre, veja, quando ele tinha 5 anos, as pessoas diziam que ele era um grande garoto. Quando ele completou 10 anos, as pessoas diziam que ele tinha que ser mais maduro. E agora, provavelmente que ele é um adolescente, dizem que ele deve agir como um adulto, né? E para uma questão de segurança social, ele tinha que formar-se, né, na escola. Então, veja que conflito, fala um pouco também sobre etarismo, né? São 2 adolescentes comentando sobre essas situações, essas cobranças que existem em torno do jovem. Então, no cartoon acima, a crítica está no fato da sociedade exigir que o adolescente, que é o mais conflitante aí, né? Angustiante, né? Um adolescente, poxa, quando ele era pequeno diziam que ele era um grande garoto, até aí tudo certo. Quando ele completou 10 anos diziam que ele tinha que ser mais maduro, né? E quando ele virou adolescente, diz que ele tem que agir como um adulto? Peraí. Então, no cartoon, a crítica está justamente no fato da sociedade exigir que o adolescente se aposente prematuramente. Em algum momento a gente falou alguma coisa disso aqui sobre aposentadoria? Não. Amadureça precocemente, estude aplicadamente. Não, fala que ele tem que ali concluir os estudos e tal, mas se forme rapidamente ou ouça atentamente. Então, fala sobre uma questão de etária, né, de maturidade, de exigir, né, muitas vezes uma certa maturidade, muitas vezes onde a idade não está muito propícia ainda, 10 anos, né, ainda era um pouco precoce. Então, o que critica esse cartoon? O tom crítico dele é justamente que o adolescente amadureça precocemente, né? As cobranças começam a vir muitas vezes muito cedo e o adolescente não está preparado para isso. E é normal e está tudo bem, tá? Cada coisa ao seu tempo.
Então, o Cartoon aí faz uma crítica justamente a esse comportamento da sociedade para com o adolescente. E o advertisement é o que a gente chama de anúncio. Vê muito, né? O advertisement é o anúncio, é um gênero textual que promove um produto. Opa, tá querendo que eu compre algo? Ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, jornal, revista, televisão, rádio, internet. Quem nunca viu esse símbolozinho aí, ó, famoso, né? Muitas vezes, assim, a campanha publicitária ela se transforma, ela é feliz, ela consegue seu alvo, quando muitas vezes você, através de um símbolo, você consegue identificar o produto. É um link direto com o produto. Just do it, apenas isto, apenas faça-o, né? Então, ó, viu esse símbolozinho ali, já sabe fazer o quê? Aquele velho treino, aquele calçado que você já sabe qual é, muito cobiçado. As principais características do advertisement são caráter comercial, ou seja, eu quero vender meu produto ou minha ideia. Linguagem verbal e não verbal, veja que não tem um texto aí muito robusto, como no Cartoon, com frases diretas e objetivas. Linguagem simples, just do it, apenas façam. Textos relativamente curtos, não tem um texto extenso aí. Textos persuasivos e atrativos. Persuasivos é aquele que é lhe convencer, atrativos que é atrair sua atenção. Humor, ironia e criatividade. Verbos do modo imperativo. Figuras de linguagem e uso de cores, imagens e fotografias, quando há. Nesse caso aí é bem simples, mas é bem direto, porque o interlocutor ele já tem uma identificação direta com essa marca. Então, muitas vezes não pode nem vir tanta imagem do produto, e sim a marca. É aquela que tem credibilidade no mercado. Ó, mais um anúncio aí deles, ó. Rise, run, repeat. Rise, run, rest, repeat. Rise, run, rest, repeat. É um recurso chamado assonância, é o termo de uma sílaba repetidas vezes que cria essa assonância, né? Atrai o leitor, atrai quem está ouvindo. Levante, corra, descanse, repita, né? Então, a gente já vê ali, nesse caso, tem ali o produto em questão da marca, né? Mas se viesse só o símbolozinho, você já também identificaria direto. E levante, corra, descanse e repita. É aquela persistência de quem está ali recorrentemente fazendo uso de atividade física, tá? Aquela pessoa ali que corre, né? Ou é o atleta, ou é a pessoa mesmo que tem prática diária de atividades físicas. E a comic strips, né? As famosas tirinhas. O que são tirinhas? Comic strips é um gênero derivado das HQs, trata-se de uma curta sequência narrativa porque conta uma história, de quadrinhos que em geral faz crítica aos valores sociais. A gente tem Calvin aí, tá? E Calvin tá batendo o martelo lá, ó. Wep. O que você está fazendo, né? Na mesa de café? Aí ele diz, is this some sort of trick questions, mom? Por que você está perguntando isso, mom? Eu acho que está fazendo uma coisa tão normal, gente. Tá brincando, ou querendo fazer cosplay ali de carpinteiro, carpenter, né? Mas para ele é uma coisa normal. E muitas vezes a crítica a valores sociais é essa relação justamente entre mãe e filha. Ainda bem que, segundo a historinha, né, é um recorte de um quadrinho, mas aí ela não recriminou tanto ele. Mas é típico da criança fazer trela, é típico da criança ver as coisinhas ali mexer e descobrir coisas novas. Se descobrir fazendo coisas novas. Temos mais um aí, ó, do Garfield, né?
A comic strip geralmente tem a finalidade de refletir sobre algum tema social, usando a ferramenta de humor, e tem também a questão de sempre vir muitas vezes ilustrado, fazendo uma mescla de linguagem verbal e não verbal. Franklin, I don't know how you can eat cat food. Eu não acredito como você pode comer a comida do gato. Quem é o gato, né? Like this, como isto. Ele vai, toma o prato da mão e bota tudo na boca. Let me know, deixa me lembrar. If you need the mystery, se você precisa, né, o mistério, né, se era bife ou sanduíche, ainda não estava muito claro isso. E a cara de Franklin olhando para a cara dele, que ele ia comer a comida de gato, não, ele estava só lavando, mas, né, o gato, como sempre, folgado, e o humano está ali a serviço do gato, serviu a comidinha o mais rápido possível. Ele ainda reclamou, ele não sabia nem que sabor era bem definido ali a comida dele. Então a Comic Strips, ela tira ali um enxerto de um HQ, né, de um quadrinho, e conta as histórias curtas, né, usando muito humor e muita linguagem verbal e não verbal. Temos aí também, gente, o quadrinho da Turma da Mônica, né, que existe, né? I hate when people reading the bathroom. Os cachorrinhos dizendo que odeiam as pessoas que leem no banheiro. Por quê? A árvore é o banheirinho dos dogs, é o bathroom deles. Aí, Mônica, how come you don't want to play house with me anymore, Jimmy? Gente, Cebolinha na versão, né, em inglês é Jimmy, tá? Como você não quer limpar a casa comigo um pouco mais, Jimmy? Poxa, se ele está em casa, ela dá serviço a ele. E como é que ele vai ter a tranquilidade para ler? Ele foi ler embaixo da árvore, na paz e na tranquilidade, porque Mônica não dá sossego. Que no caso aí, Cebolinha é Jimmy, tá? Na versão americana, esse quadrinho, né, da Turma da Mônica, eles recebem alguns outros nomes. E news, notícia. Olha, gênero notícia, quer lhe informar sobre algo. Então, eu já identifiquei, poxa, ó, tem uma notícia, ele quer me informar sobre algum assunto. Eu tenho que descobrir qual assunto é esse, para justamente, através das estratégias de leitura, extrair as informações gerais com o skimming e específicas com o scanning. Então, news é um gênero jornalístico não literário que está presente em nosso dia a dia e é encontrado nos principais meios de comunicação. As principais características é o quê? É um texto informativo ou descritivo, está descrevendo algo, contando uma história, é relativamente curto, né? A linguagem é formal, clara e objetiva, tem um título, né? Principal e auxiliar, o texto é em terceira pessoa, o discurso é indireto e ali traz fatos reais, atuais ou do cotidiano. Então, ó, nessa questão aí eu tenho uma notícia que fala sobre um projeto que ocorreu em São Francisco, que favorecia 4.300 pessoas que moravam na rua, que era a criação de ofertar banho para as pessoas que moravam na rua, né? O projeto foi criado por Denis Sandoval, né? Ele tinha 51 anos, era formado em marketing, mas teve esse desejo de fazer o bem a essas pessoas, né? E ofertar de 16 a 20 banhos por dia para essas pessoas. Lógico, 16 a 20 pessoas inicialmente, né, foram ali atendidas, mas o objetivo dele era alcançar 4.300 pessoas que estavam morando na rua. Então, na questão, vejam, a relação dos vocábulos shower, bus e homeless. Banho, ônibus e moradores de rua. No texto, gente, o que é que tem a ver? Banho, ônibus, moradores de rua. Mas o ônibus era ele ia pegar ônibus usados e transformar em banheiros, que seriam banheiros itinerantes, para atender o maior número de pessoas. Então, com relação a esses vocábulos no texto, refere-se a
Empregar moradores de rua em Lava Jato para ônibus? Não. Criar acesso de banho gratuitos para moradores? Principal intenção. Comissionar sem teto para dirigir ônibus da cidade? Não. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Não. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados? No to. Ele disse que queria providenciar, assim, a meta dele era ofertar 2.000 banhos por semana. E aí, ó, a correct answer, letter B, tá? Que é justamente, os vocábulos em si não tem muito a ver, mas quando você vai para o texto, que entende que era um projeto de Danny Sandoval, que ele queria ofertar banhos às pessoas que não tinham teto, homeless, através de banheiros adaptados em ônibus, bus. É a ligação que existe entre as três palavras, é essa. E a resposta é a letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. People, por hoje é só. Até a próxima aula. Não esquece, tá? Vai lá no canal EducaPE TV, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e se prepare com a gente para o Enem. EducaPE prepara o seu intensivo para o Enem. See you in the next class. Bye bye.